queridos, graça e paz, eu sou o pastor Luiz Carlos Santos, sejam bem-vindos ao canal Ame Vidas, sejam bem-vindos à live especial do programa Ame Vidas nessa noite muito especial para mim e para você. E eu quero nesta noite, desde já, nessa breve palavra que eu quero transmitir ao teu coração, eu espero poder te ajudar a suscitar esta dúvida, sobre esse assunto que nós vamos tratar em poucas palavras. E eu espero que você goste daquilo que vamos transmitir, porque vem da parte de Deus, e tudo que vem da parte de Deus com certeza faz bem ao nosso coração. E se você gostar da mensagem, da palavra de cunho cristão, eu quero te convidar a você fazer parte dessa família Ame Vidas. Vai lá no nosso canal, visita o nosso canal, assista aos vídeos, dê seu like, compartilha, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais. As suas visualizações é muito importante para que o nosso canal possa crescer e alcançar o seu objetivo maior, que não é outro senão de pregar a palavra de Deus. A nossa motivação única é esta, de pregar a palavra do Senhor. Então eu peço a você que nos ajude compartilhando, eu peço a você que assista aos vídeos, curta, dê seu like e se inscreva, e eu tenho certeza que você será ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas. Mas vamos à palavra de Deus que eu quero deixar para você nesta noite. E a palavra se encontra no livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 25, que nos diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E o título dessa breve palavra diz assim: o crente pode ser cremado? Pois é, o crente pode ser cremado? O que você me diz disso? Você já parou para pensar nisso? Pois é, amados. Aconteceu algo esses dias que me fez pensar e perceber a dúvida que muitos crentes têm em relação a esse assunto. Então eu resolvi buscar em Deus uma palavra e trazer aqui para o canal e falar com vocês. Porque esses dias morreu aqui no Rio de Janeiro um senador da República, carioca, dono de uma rede, uma rádio evangélica muito famosa, e seus familiares optaram ao invés de sepultá-lo de forma convencional, a família preferiu cremá-lo. E essa atitude nas redes sociais, para muitas pessoas, foi um motivo de escândalo. E você sabe como é que é redes sociais, As pessoas falam o que quer, não tem respeito, muitos falam o que não devem, falam do que não sabem, agridem, sem menor dó e piedade. Você sabe que isso acontece, não é verdade? Porque há aquela falsa sensação de que lá nós podemos falar o que nós bem entendemos. Parece que a rede social você pode ofender, você pode, enfim, xingar, menosprezar, ter atos de racismo, enfim. Mas só que não é bem assim não, amados. Hoje nós temos leis, nós temos a justiça, nós temos a polícia que dá todo o suporte. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós escrevemos, com aquilo que postamos, com os vídeos que nós realizamos, porque a realidade é bem outra. Pois bem, então muitas pessoas manifestaram o seu desagravo por conta dessa atitude da família de cremar o seu ente querido. Mas em meio a muitos que se mostraram contra, e eu creio que esses que se mostraram contra são pessoas que não conhecem a palavra, são pessoas que não têm nenhum conhecimento a respeito desse assunto, que talvez, diga-se de passagem, você também não tenha, E aí simplesmente acharam que eles fizeram errado e começaram a escrever coisas que não deviam, ofendendo a família. Mas do outro lado, felizmente, muitas pessoas, eu posso assim dizer com toda certeza que foi a grande maioria, apoiaram. Por quê? Porque eu creio que essas pessoas que apoiaram são pessoas que sabem, que conhecem a resposta, que sabem se o crente pode ou não ser cremado. São pessoas que sabem, são pessoas que conhecem a palavra. Então, diante desse impasse, me veio a pergunta, afinal de contas, o crente pode ou não pode ser cremado? Para a gente entender isso, amados, é aí que entra a informação. Para a gente entender isso, nós temos que nos voltar para o início dessa prática de cremação por crentes, por famílias crentes, E começou nos Estados Unidos nos anos 60. Nos anos 60, lá os crentes daquela época
começaram com essa prática. E é interessante que o número de pessoas que eram cremadas já naquele tempo chegou em torno de 3,% dos mortos cristãos cremados. Naquela década, 3,5% dos crentes eram queimados. Aí você vai vendo, com o passar do tempo, no ano de 1999, a gente percebe que essa prática passou a ser de 24,8%, né, dos crentes que faleciam e que eram cremados. Ou seja, é uma proporção mais ou menos, 1 em cada 4 mortos cristãos era cremado. Aí, saltando para o ano de 2014, você vai perceber que a estatística nos mostra que essa prática passou para 46,7%. E hoje, amados, em muitos estados, lá nos Estados Unidos, né, já são de 75% a 80% de cremações. Eu estou falando de cremações de crentes, tá bom, amados? Hoje está nessa faixa, 75% a 80% de crentes que são cremados. Mas aí talvez você se pergunte, mas por que essa prática tornou-se tão frequente lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil? Sim, porque aqui nós também, né, já realizamos esse tipo de coisa, né? E muitos crentes já o faz. Mas por quê? Por que isso? Por que essa mudança? Por que as pessoas estão agindo desse jeito? Meu amado, tudo por questão econômica. Meu irmão, questões econômicas. Por ser mais barato. Simplesmente por isso. Né? A cremação, ela envolve economia. Ela é mais barata do que uma cerimônia, né? Um sepultamento convencional, porque aí você não precisa de manter o jazido, né? Se você quiser que o teu ente querido esteja ali e ali o fique, né? Você tem que manter o jazido, porque tem data certa para, não sei se é 5 anos, não sei, eles vão lá e removem o resto mortal para dar vaga para outros, né? Então, se você não quiser que alguém vá lá e retire o seu ente querido, você tem que manter o jazido, você tem que pagar. Então isso gera despesa. Então você cremando torna mais barato. E tem outra coisa também, amados. O crematório pode ser instalado num lugar menor do que um cemitério convencional, porque o cemitério convencional envolve ocupa um espaço muito maior. Então você tem também a economia de espaço. Por essas razões, as pessoas estão optando, né, ou estão migrando para esse tipo de serviço, né? Economia. Pois é mais barato, né? Principalmente nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, ainda está pouca coisa, né? Mas a diferença ainda é um pouquinho diferente, menor ou maior um pouquinho do que o enterro convencional. Mas nós já estamos chegando a essa realidade, como nos Estados Unidos, né, ser mais barato. Pois bem, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Essa é uma outra questão que eu tenho certeza que você deve estar aí pensando, né? Mas o que a Bíblia fala a respeito da cremação? Bem, a gente costuma dizer que a Bíblia fala sobre todos os aspectos, né, da nossa vida. A Bíblia fala tudo. Mas é interessante que a Bíblia não diz absolutamente nada especificamente sobre que tipo de sepultamento nós devemos realizar. A Bíblia não fala, ela não é específica sobre isso. A realidade, amados, quando o assunto é cremar ou não, a realidade é que a nossa mente, normalmente, ela é tomada por uma dúvida, né, em relação à ressurreição e não propriamente à morte. A nossa dúvida está em relação a isso, com questão da ressurreição. Pois é. E aí as pessoas costumam me perguntar, mas pastor, se eu for cremado, né, é uma coisa até que tem uma certa lógica, né? Se eu for cremado, e quando acontecer o arrebatamento, porque nós não sabemos quando será, e quando acontecer o arrebatamento, né, se meu corpo foi cremado, e a Bíblia diz que o nosso corpo, né, os nossos restos mortais serão transformados, e aí como fica para achar o meu corpo que já se desintegrou? Porque a cremação ela desintegra o corpo totalmente, só fica só as cinzas, e muitas das vezes
você pega as cinzas e joga no mar ou espalha em algum lugar, não é verdade? Normalmente é isso. Então como é que vai ser no dia do arrebatamento? Não existe mais corpo, não existe mais nada do nosso corpo. Como essa palavra da ressurreição vai se cumprir em mim? E aí, meus amados, nessa oportunidade eu gostaria de te lembrar que o Senhor Todo-Poderoso, se Ele quiser te encontrar, se Ele quiser te encontrar, Ele vai te encontrar, amados. Não se preocupa com isso. Ele vai te encontrar. O Senhor tem todo o poder para te achar, seja aonde for. É preciso que você entenda isso, é preciso que você creia nisso. E aí lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, vai nos dizer assim: Deus vivifica os mortos. Ou seja, traduzindo isso para você, ainda que o nosso corpo tenha virado cinzas ou simplesmente desapareceu, né? Porque a gente não sabe quando vai ser o arrebatamento, pode ser daqui a 1000 anos, um exemplo. Então o nosso corpo não vai resistir a 1000 anos, ele, né, vai se desintegrar, ele vai, enfim, como é que vai ser? O Senhor Todo-Poderoso, Ele vai te encontrar, amados. Não se preocupe, porque Ele vai te encontrar. E o mesmo se aplica, né, esse princípio dele te encontrar se aplica àquelas mesmas pessoas que morrem em incêndios, né? Quem morre no incêndio ele é totalmente incinerado. Aquelas pessoas que morreram no naufrágio. Se aplica também àquelas pessoas que foram devoradas por bestas feras. Essa mesma palavra se aplica àqueles que foram vítimas de explosões, onde seu corpo é totalmente dilacerado, dizimado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mesma ressurreição, né? Esse mesmo achar de Deus se aplica a esses casos, meus irmãos. Ou você acha que essas pessoas não terão direito à ressurreição e ao arrebatamento? É uma coisa para você pensar. Querido, se você realmente, aí é preciso que você entenda isso. Se você realmente é um cristão, se você realmente é salvo em Cristo Jesus, e isso só você pode responder, mas não importa como foi ou como será o nosso sepultamento, não tem nada a ver. Pode ser de forma convencional ou cremado, não importa, isso não tem o menor problema. Deus tem poder para nos achar aonde for. Eu quero te lembrar que os olhos de Deus, ele vê tudo. Aleluia. Então, aonde quer que o nosso corpo esteja, do jeito que ele estiver, ou simplesmente que ele não exista, o Senhor saberá nos encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 14, diz assim para mim e para você: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormirem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados de Deus, não importa como somos sepultados, por favor, não se preocupe com isso, porque naquele grande dia seremos, como diz a palavra, seremos ressuscitados e o nosso corpo será glorificado, a imagem de Jesus Cristo. E isso você pode ver nos vários textos, por exemplo, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 53. Meus amados, aquiete seu coração. Por favor, aquiete o teu coração. Vamos viver o momento. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos procurar colocar no nosso coração a palavra que fala que conhecereis a verdade, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Busque esse Jesus, busque a palavra, porque na medida que você conhece a palavra e permanecer nela, ela vai te libertar dos medos, ela vai te libertar dessas dúvidas tolas que muitos de nós têm, porque não tem problema algum o crente ser cremado, não tem nada a ver. Eu já falei para minha família, se pudesse, não for muito caro na época, né? Porque nos Estados Unidos é barato, aqui é mais ou menos.
Eles podem me cremar, porque não interessa. Não importa, né? Não importa, não tem problema algum se for cremado ou se não for. Meu amado, aquiete o teu coração, procure conhecer a palavra, procure aquietar o teu coração, medite na palavra, porque ela nos liberta de todo medo. E eu quero encerrar te fazendo uma recomendação: não fica criticando as coisas sem antes você procurar saber, porque é muito chato, é muito feio a gente vê ali postagens dentro de um contexto de morte, as pessoas quase que xingando a família, falando cada coisa horrível, terrível. Amados, vamos vigiar aquilo que nós escrevemos, vamos vigiar aquilo que nós postamos, vamos vigiar na hora de manifestar a nossa opinião. Procure saber primeiro, procure entender, procure respeitar as atitudes alheias, tá bom, amados? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que o Espírito Santo tranquilize o seu coração, né? Viva a sua vida buscando o Senhor, é isso que importa. Procure viver a palavra de vida que é Jesus Cristo. Procure conhecer a palavra, porque ela vai te libertar, como já disse, de todas essas dúvidas que muitos de nós têm. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido a palavra, que ela possa te ajudar. Visite o nosso canal Ame Vidas no YouTube, compartilhe, se inscreva e nos ajude nessa grande obra. Queridos, Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima. Graça e paz.